Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre um texto chamado O Tempo nas Confissões de Santo Agostinho, da Michele Straza. Nas Confissões de Santo Agostinho, obra escrita no final do século IV, em que o autor descreve as suas etapas de sua conversão e de sua busca da graça divina, um espaço particular é reservado ao problema do tempo. Agostinho trata disso no 11º livro dos 13, que se compõe toda a obra e o faz dentro do discurso sobre a criação. Ele parte da pergunta insidiosa formulada por filósofos pagãos, principalmente maniqueístas e neoplatônicos, sobre o que Deus fez antes de criar o céu e a terra. Deus, diz Agostinho, criou o mundo não de qualquer matéria, mas do nada. A partir do relato do Gênesis, de fato fica claro que ele também criou a substância, não apenas a ordem e o arranjo das coisas. No exato momento em que Deus começou, o tempo da criação também foi formado. Ele é, portanto, o iniciador de todos os tempos. Assim escreve Agostinho, abre aspas. Se algum espírito de luz, vagando entre as imagens do passado, se espanta de que você, Deus que cria e mantém tudo o que põe e tudo, autor do céu e da terra, se absteve de trabalhar tanto, antes de tal criação, por incontáveis séculos, ele acorda e observa que o seu espanto é infundado. Como poderiam passar incontáveis séculos se você, o autor iniciador de todos os séculos, não os tivesse criado? Como haveria um tempo não iniciado por você? E como teria passado se nunca existisse? Você é, portanto, o iniciador de todos os tempos, e se houver um tempo antes de você criar o céu e a terra, não se pode dizer que você se absteve de trabalhar. Esse tempo também foi obra sua, e nenhum tempo poderia passar antes que você criasse um tempo. E se antes do céu e da terra não havia tempo, por que perguntar o que você estava fazendo então? Não havia então onde não havia tempo. Fecha aspas. Nessas reflexões, a partir do comentário aos primeiros versos do Gênesis, Agostinho quase cria uma costura entre a primeira parte da obra, dedicada ao relato da experiência do autor, e essa voltada para a criação do mundo. Ou seja, cria uma ligação entre a história pessoal e a história mundial. Deus, diz Agostinho, é eterno no sentido que é temporal. Para ele não havia antes e depois, mas apenas um eterno presente. Abre aspas. Mas não é no tempo que você está à frente dos tempos. Caso contrário, você não estaria à frente de todos eles. E você precede todos os tempos passados do topo de sua eternidade, sempre presente. Você supera todos os futuros, porque agora eles são futuros. E depois que vierem, terão passado. Mas você é sempre o mesmo, os seus anos nunca terminam. Seus anos não vêm e vão. Em vez disso, esses nossos vêm e vão, para que todos possam vir. Seus anos estão todos juntos, porque são estáveis. Não vão embora, eliminados pelos vindouros, porque não passam. Em vez disso, esses, nossos, serão todos quando todos se forem. Seus anos são um único dia, e seu dia não é todo dia, mas hoje, porque seu hoje não cede ao amanhã, como não aconteceu ontem. Seu hoje é a eternidade. Portanto, você gerou o coeterno com você, o uno, a quem você disse. Hoje você vai gerar a si mesmo. Você criou todos os tempos e antes de todos os tempos você é, e sem tempo não havia tempo. Portanto, não havia tempo durante o qual você teria feito qualquer coisa, pois o próprio tempo fez você. E não há tempo eterno com você, pois você é estável, enquanto um tempo que era estável não seria tempo. Fecha aspas. Reflexões semelhantes serão então expressas no De Civitate Dei, onde Agostinho argumenta que não se pode falar de criação no tempo, porque não pode haver tempo antes da criatura mutável existir, mas deve-se falar da criação com o tempo. Ainda no De Civitate Dei, diante dos filósofos pagãos que afirmaram a imutabilidade divina, que, sem mudar, não pode ter primeiro não criado e depois criado, Agostinho argumenta que Deus sabe agir em repouso e descansar em ação. A uma nova obra pode aplicar um plano que não é novo, mas eterno. Falar de um antes e depois não faz sentido para Deus que, tendo uma imutável e eterna vontade, garantiu que as coisas criadas não eram antes quando não eram e eram depois quando começaram a existir. Voltando às confissões, o bispo de Hipona, partindo da eternidade de Deus, de sua libertação de todo o conceito de tempo, como seu criador e iniciador, elabora sua fascinante teoria do tempo. Antes de tudo, ele se pergunta o que é o tempo e dá uma resposta singular. Ele diz: se ninguém me perguntar, eu sei. Se tento explicar quem me pergunta, não sei.
A única coisa que parece ser adquirida para ele é a presença de um passado e um futuro. De fato, sem que nada passasse, não haveria tempo passado. Com nada vindo, não haveria tempo futuro. Sem que nada existisse, não haveria tempo presente. Mas logo em seguida ele mesmo questiona essa afirmação, pois como poderia existir o passado e o futuro, já que o primeiro não é mais e o segundo ainda não é? O mesmo o próprio presente, diz ele, se fosse sempre presente, sem se traduzir no passado, não seria mais tempo, mas eternidade. Se, portanto, o presente, para ser tempo, deve se traduzir no passado, como podemos também dizer que existe, se a razão de existir é que não existirá? Portanto, não podemos falar com verdade da existência do tempo, exceto na medida em que tende a não existir. Daí as perplexidades de Agostinho. O passado e o presente, em última análise, não existiriam. O primeiro, de fato, não existe mais, enquanto o segundo ainda não existe. Mas mesmo o presente, afinal, é apenas um momento que se traduz em passado e, como tal, não existe. No entanto, diz Agostinho, abre aspas, estamos falando de tempos longos e curtos, referindo-se apenas ao passado ou ao futuro. Um tempo passado é chamado de longo se for, por exemplo, 100 anos antes, e assim o futuro é longo se for 100 anos depois. Curto, então, é o passado quando você supõe, 10 dias antes, e curto é o futuro, 10 dias depois. Mas como pode aquilo que não é longo ou curto? O passado não é mais, o futuro ainda não é. Portanto, não devemos dizer que um tempo é longo, um tempo que é longo, mas devemos dizer do passado que foi longo, do futuro que será longo. Meu Senhor, minha luz, sua verdade não vai zombar do homem aqui também? Porque esse tempo passado, que foi longo, foi quando já passou ou quando ainda estava presente. Só podia ser longa quando era uma coisa que podia ser longa. Uma vez que passou, não era mais e, portanto, não podia nem ser longo, porque não era nada. Portanto, não devemos dizer do tempo passado que foi longo, já que não encontraremos nada que foi longo, pois é passado. Digamos, em vez disso, que esse tempo presente foi longo, porque enquanto estava presente foi longo. Ainda não havia passado, então, para não ser. Era uma coisa que poderia ser longa. Assim que passou, no entanto, instantaneamente deixou de ser longo, pois deixou de ser. Fecha aspas. E depois das considerações sobre a medição do tempo passado e futuro, o bispo de Hipona fala da duração do tempo presente, chegando às mesmas conclusões estabelecidas para os dois tempos anteriores. Abre aspas. Consideremos, portanto, a alma humana, tendo-se dado a perceber e medir os atrasos do tempo, seu tempo presente pode ser longo? O que você vai me responder? 100 anos é muito tempo? Primeiro considere se pode haver 100 anos presentes. Se o primeiro desses 100 anos está em andamento, ele está presente, mas os outros 99 estão no futuro. Então ainda não estão. Se, por outro lado, o segundo ano está em andamento, o primeiro já passou, o segundo presente, todos os outros no futuro. Assim, para qualquer ano intermediário do número de 100, que é suposto ser presente, o primeiro será passado, o segundo futuro. Portanto, 100 anos não podem estar todos presentes. Agora considere se, pelo menos aquele que está em andamento está presente. Se o primeiro de seus meses está em andamento, todos os outros são futuros. Se a primeira já acabou, as outras ainda não. Portanto, nem mesmo o ano atual está todo presente. E se nem todo está presente, um ano não está presente, porque um ano é composto de 12 meses, e cada um deles, seja o que for, está presente quando está em andamento, enquanto todos os outros são passados ou futuros. Mas então, nem mesmo o mês atual está presente, apenas um dia está presente. Esse é o primeiro, todos os outros são futuros. Se é o último, todos os outros passaram. Se algum dos intermediários está entre os dias passados e futuros. Fecha aspas. O presente, então, seria reduzido a um único dia, mas mesmo um único dia não poderia ser chamado de presente. Abre aspas. Isso é o que é o tempo presente, o único que achamos possível chamar de longo, estreitamente reduzido à duração de um único dia. Mas vamos dar uma boa olhada nesse dia também, porque nem mesmo o dia está todo presente. As horas da noite e do dia somam um total de 24. Para o primeiro deles, todos os outros são futuro. Para o último, passado. Para qualquer um dos passados intermediários ou anteriores, futuros os seguintes. Mas essa hora se desdobra em partículas fugazes. O que voou, passou. O que você deixou, futuro. Somente se concebermos um período de tempo que não é mais possível dividir em partes, mesmo minúsculas, de momentos, pode-se dizer que ele está presente. Mas passa tão furtivamente do futuro para o passado que não dura muito tempo.
Qualquer que fosse a duração, tornar-se-ia divisível em passado e futuro, mas o presente não tem extensão. Onde então encontrar um tempo que se possamos definir como longo? O futuro? Certamente não dizemos que é longo, pois ainda não é, para ser longo. Mas digamos que será longo. Quando vai ser? Se, mesmo assim, ainda for futuro, não será longo, pois ainda não há que possa ser longo. Se será longo, então, quando do futuro ainda inexistente já tiver começado a ser e se fizer presente. Para que possa ser algo longo, com as palavras que acabamos de referir, o tempo presente clama que não possa ser longo. Fecha aspas. No entanto, diz Agostinho, abre aspas, percebemos os intervalos de tempo, comparamos, definimos o mais longo, o mais curto, até medimos o quanto um é mais longo e mais curto que o outro. Mas ele especifica, tal medição é feita durante a passagem do tempo, está, portanto, ligada à nossa percepção. Tempos passados, por outro lado, agora inexistentes, ou tempos futuros, ainda não existentes, quem pode medi-los? Talvez quem ousasse dizer que podia medir o inexistente. Em suma, o tempo pode ser percebido e medido à medida que passa. Passado não pode porque não é. Fecha aspas. Mas ainda que, lentamente, Agostinho começa a ver uma saída para essas dúvidas hamléticas. Depois de reiterar que se trata de uma pesquisa e não de uma afirmação, ele continua seu raciocínio. Abre aspas. Quem vai querer me dizer que não existe 3 tempos, como aprendemos e ensinamos as crianças, a saber o passado, presente e futuro, mas que existe apenas o presente, já que os outros 2 não são? Ou talvez os outros 2 também sejam, mas o presente sai de um lugar oculto, quando o do futuro se torna presente, assim como se retira para um lugar oculto, quando o do presente se torna passado. De fato, quem previu o futuro, onde o viu, seu futuro ainda não é? Não se pode ver o que não é. Assim, quem narra o passado certamente não narraria a verdade, se não a visse com a imaginação. Mas se o passado não existisse, de modo algum poderia ser visto. Deve-se concluir que tanto o futuro quanto o passado são. Fecha aspas. A conclusão é, portanto, que tanto o passado quanto o futuro têm sua própria existência, mas a pesquisa continua. Abre aspas. Se o futuro e o passado estão, quero saber onde estão. Se ainda não posso, ainda sei, onde quer que estejam, não há futuro nem passado, mas sim presente. Futuro lá também, o futuro lá ainda não existiria. Passado lá também, o passado lá não existiria mais. Assim, onde quer que estejam, como quer que estejam, não se estão se não estiverem presentes. Ao narrar fatos verdadeiros do passado, a realidade dos fatos passados não é já extraída da memória, mas as palavras geradas por suas imagens, quase pegadas que imprimiram em nossa alma através dos sentidos ao passar. Assim, minha infância, que não existe mais, está em um tempo passado, que não existe mais. Mas quando eu recordo e falo dela, vejo a sua imagem no tempo presente, tal como ainda existe na minha memória. Se o caso dos fatos futuros que se anunciam também é análogo, isto é, se as imagens de coisas ainda inexistentes se apresentam como já existentes, confesso, meu Deus, que não sei. Mas eu sei disso, que muitas vezes premeditamos nossos fatos futuros e que tal meditação está presente, enquanto o ato premeditado ainda não é, pois é futuro. Somente quando o tivermos empreendido, quando tivermos começado a implementar o premeditado, o ato existirá, pois então não será futuro, mas presente. Fecha aspas. Eis a solução que Agostinho propõe. O passado e o futuro só podem ser pensados como presente, o passado como uma memória e o futuro como uma expectativa. E a memória e a expectativa são ambos fatos presentes, e o presente é a visão. Abre aspas. Um fato agora é límpido e claro, nem futuro nem passado existem. É impreciso dizer que existem 3 tempos, passado, presente e futuro. Talvez seja correto existir que existem 3 tempos, presente do passado, presente do presente e presente do futuro. Esses 3 tipos de tempo existem de alguma forma na alma e não os vejo em outro lugar. O presente do passado é memória, o presente do presente é visão e o presente do futuro está esperando. Permita-me essas expressões, então eu vejo e admiro 3 vezes, e há 3 vezes. Disse também que há 3 tempos, passado, presente e futuro, segundo a expressão abusiva que se passou a usar, que se diga assim, veja bem, não me importo com você, não brigo nem culpo ninguém, desde que você entenda o que dizem, que o futuro não é agora nem o passado. Raramente nos expressamos exatamente, na maioria das vezes nos expressamos incorretamente, mas reconhecemos o que queremos dizer. Fecha aspas.
Mas Agostinho ainda não está satisfeito com suas conclusões e pede a Deus que ilumine porque confessa que ainda não sabe o que é o tempo, que ignora até o que não sabe. Assim, depois de ter expressado o dilema adicional de medir o tempo e suas dificuldades incuráveis, Agostinho chega à explicação final, a saber que o tempo é medido no espírito humano. Abre aspas. É em ti, meu espírito, que meça o tempo. Não clame contra mim. É assim, não clame contra si mesmo, por causa de suas impressões, que o perturbam. É em você, repito, que meça o tempo. A impressão que as coisas produzem em você ao passar e que persiste após sua passagem é que eu meço, apresento, e não as coisas que passam para produzi-la. É o que eu meço quando meço o tempo. E este é, portanto, o tempo, ou não é o tempo que eu meço. Mas quando medimos os silêncios e dizemos que esse silêncio durou o tempo que durou aquela voz, não concentramos nossos pensamentos em medir a voz, como se ela ressoasse para que possamos relatar algo sobre os intervalos de silêncio em termos da extensão temporal. Mesmo sem o uso da voz e dos lábios, percorremos poemas e versos e discursos com nossos pensamentos. Remetemos todas as dimensões do seu desenvolvimento, as proporções entre os diversos espaços de tempo, exatamente como se estivéssemos recitando enquanto falamos. Quem, querendo emitir um som bastante extenso, primeiro determinou sua extensão com o pensamento, certamente reproduziu esse espaço de tempo em silêncio, e, confiando à memória, começa a emitir o som, que é produzido até se levar ao termo pré-determinado, ou melhor, foi produzido e será produzido, já que a parte já concluída evidentemente foi produzida. O que sobrar será produzido. Assim é feito. A tensão presente faz o futuro passar para o passado. O passado cresce com a diminuição do futuro, até que a consumação do futuro, tudo não passa de passado. Fecha aspas. E aqui temos a parte mais importante de todo o texto. Portanto, para Agostinho, o tempo é uma dimensão da alma. É a própria consciência que se expande para abraçar o passado e o futuro com o presente. O tempo é, portanto, uma dimensão do sujeito. É o espírito humano que reúne em unidade a pluralidade de experiências externas dispersas. A solução para o dilema que o afligia, portanto, no abandono de uma lógica puramente naturalista. O tempo não é uma coisa, nem uma propriedade das coisas, mas uma relação entre as coisas que passam e a interioridade espiritual da criatura humana, que as tira do esquecimento, guardando-as na memória, lembrando-as e reconhecendo-as como parte da sua história. O tempo, portanto, é visto para Agostinho em uma dimensão subjetiva. Não é por acaso que ele é considerado pela maioria dos críticos como o pai da hermenêutica do tempo em chave subjetiva. O tempo, portanto, reside na mente humana porque é precisamente isso que espera, considera e lembra. Além disso, no livro anterior, o 10º, tratara justamente da memória. Assim, Agostinho diz, abre aspas, mas como diminuiria e se consumiria o futuro, que ainda não é, e como cresceria o passado, que já não é, se não fosse a existência do espírito, autor dessa operação, dos 3 momentos de espera, de atenção e de memória? Assim, o objeto de espera, transformado em objeto de atenção, passa para a memória. Quem nega que o futuro ainda não existe? No entanto, a expectativa do futuro já existe no espírito. E quem nega que o passado não existe mais? No entanto, a memória do passado ainda existe no espírito. E quem nega que o tempo presente carece de extensão, sendo um ponto de passagem? No entanto, a tensão persiste, diante da qual o que lhe aparece corre para o seu desaparecimento. Portanto, o futuro que não existe mais não é longo, mas um futuro longo é a longa espera de um futuro. Então o passado não é longo, inexistente, mas um longo passado é a longa memória de um passado. Fecha aspas. A conclusão final a que chega Agostinho é então que não se pode haver tempo sem ser criado e que, portanto, falar de tempo anterior à criação é absurdo. O tempo, portanto, não deve ser procurado externamente, mas na alma humana e nela é medido. Situa-se dentro de uma dialética pessoal entre intenção e distensão. Com efeito, diz Agostinho, esqueço-me das coisas passadas, nem das coisas futuras que passarão, mas para aquelas que não estão estendidas antes. Mas estendidas, não como relaxamento, mas como tensão, persigo a palma do chamado celestial. Fecha aspas. A intenção expressaria então a tensão do espírito humano em relação ao transcendente, enquanto a distensão, ao contrário, seria uma espécie de expansão do espírito dentro de si. E é justamente dessa expansão que surgiria o sentido da profundidade temporal. A distentio representaria, portanto, a única maneira pela qual o homem concebe e vive o tempo, ou seja, como uma expansão espiritual para frente, distentio animi.
O tempo torna-se então para Agostinho a dimensão do mundo criado e sua realidade é a realidade da criatura. O homem, portanto, apresenta-se como segundo criador, porque graças à sua capacidade de reunir passado, presente e futuro, vive a sua dimensão temporal como protagonista através da alma que lhe foi partilhada por Deus. Não faltam aqueles que, como Guido Mancini, quiseram ver o conceito agostiniano de tempo, ainda com as devidas distinções, uma influência de Plotino, que, nas Enéadas, definiu o tempo como vida da alma, no movimento pelo qual passa de um ato a outro. Por outro lado, no entanto, observou que a concepção de Plotino é tudo menos subjetiva. Para ele, por exemplo, a memória é o horizonte entre o tempo da história e o tempo da eternidade. Por outro lado, o caminho de Agostinho é diferente, cuja investigação não tem fins puramente intelectuais, implicando sobretudo religiosos. A descoberta de que passado, presente e futuro não são realidades objetivas, mas coexistem apenas na alma, levanta o problema de como o cristão deve se relacionar com o tempo. A capacidade de acumular uma infinita variedade de experiências implica para a alma o risco de se apegar a eles, dispersando-se na multiplicidade. Por outro lado, o homem, mesmo imerso na sucessão de experiências temporais, deve tender a superar a dissipação que decorre do amor às realidades temporais e, portanto, efêmeras, e unir-se ao verdadeiro bem, que não passa, mas permanece eternamente. Fecha aspas. Assim, Agostinho diz, abre aspas, mas como a tua misericórdia é superior a todas as vidas, eis que a minha vida não passa de uma distração, enquanto a tua destra me reuniu em meu Senhor, Filho do homem, mediador entre ti, e nós, muitos, em muitas coisas e com muitas formas, para que por meio dele eu possa alcançar aquele que se juntou a mim e me recompor dentro dos dias antigos que seguem o um. Então ouvirei a voz do teu louvor e contemplarei as tuas delícias, que nem vem nem falecer. Agora meus anos passam entre gemidos, e meu conforto é você, Senhor, meu Pai eterno. Eu bati nos tempos cuja ordem não conheço, e meus pensamentos, essas entranhas íntimas de minha alma, são dilacerados por multiplicidades tumultuosas. Até o dia que, purificado liquefeito pelo fogo do teu amor, fluirei em ti. Fecha aspas. Para o bispo de Hipona, a alma é, portanto, chamada a transcender a dimensão temporal da existência, tanto que sua propriedade, que é adstentio, a capacidade de abraçar passado, presente e futuro, agora adquire um significado negativo e se torna, numa perspectiva não analítica, mas avaliativa, uma dispersão que impede a união com Deus. Por isso, ao homem, precisamente na medida em que está imerso no tempo, apresentar-se-ia essa escolha, fechar-se nele ou transcendê-lo, abrindo-se ao eterno. O tempo é, pois, o lugar da perdição, mas também da salvação, porque nela o homem decide se apegar aos bens desse mundo ou usá-los para se levar a Deus. Fecha aspas. E assim terminamos o nosso texto. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.